Logo depois que a reunião do G7 acabou, o Lula chegou e falou que a coisa mais barata é cuidar de pobre. A coisa mais barata que existe no mundo é cuidar dos pobres. Pois é, né? Ele chegou, além disso, tocando o pé, falando que as guerras são o motivo da fome no mundo e que temos que cuidar para que os pobres tenham um financiamento bom, conseguir fazer uma escola boa, qualidade de vida, saúde, etc. E para completar também, ele conseguiu citar outros fatos, como, por exemplo, de novo, que Israel e Benjamin Netanyahu estão exterminando os palestinos. Pois é. Vamos falar sobre isso, porque tem muita coisa acontecendo na reunião do G7, envolvendo principalmente o Lula e principalmente depois que essa reunião aconteceu. O primeiro é que a gente viu que ele soltou essa fala. Pra vocês terem noção, dá uma olhada. Os políticos compreenderem que a coisa mais barata que existe no mundo é cuidar dos pobres. A coisa mais barata é dar aos pobres a oportunidade de trabalhar, de estudar e de viver às custas do seu sacrifício. A gente vai mudar o planeta. Senão, tende a crescer a desigualdade. Porque o que a gente percebe é que a massa salarial no Brasil ficou 6 anos sem crescer. Ela começou a crescer o ano passado e esse ano agora. Porque se você não coloca as pessoas pobres dentro do orçamento, ninguém coloca. Então é um desafio do mundo, é um desafio não é para o continente africano, é para o Brasil, para a América Latina toda, para alguns países asiáticos. Então, é por isso que nós colocamos no G20 o tema da luta contra a desigualdade, a pobreza e a fome como tema principal, para ver se a gente consegue construir uma coalizão capaz de a gente assumir um compromisso de não ter mais fome no mundo daqui a alguns anos. Sobre a pauta do aborto ontem na Câmara Comercial. Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que não é justo, eu acabei de até vir falar de uma coisa que está sendo discutida na Câmara. Deixa eu voltar para o Brasil, tomar pé da situação, aí você pergunta e eu falo com você. Obrigado, pessoal. O ministro Juscelino teve já uma conversa com ele? Não tive. Eu fiquei sabendo ontem. Obviamente que eu também não tenho essa pressa sabe? Quando eu votar, depois do G7, eu vou sentar e vou descobrir o que aconteceu de verdade. Se ele, e uma conversa franca com ele, porque eu digo para todo mundo, só você sabe a verdade. Se você cometeu um erro, reconheça que cometeu. Se não cometeu, brigue pela sua inocência. Esse é o lema, sabe, que eu tenho dito para todos os ministros. Só ele sabe a verdade. Tá, de certa forma a gente pode dizer que isso não tá totalmente errado, mas também não tá totalmente certo. Porque assim, temos muita fome no mundo, mas porém, essas fomes são na África e na Ásia, grande parte de sua maioria. Não tira o fato de que outros lugares do mundo também tenham situação de fome, mas na maioria dos países que a gente encontra, a fome não são principalmente por conta da guerra, tá, gente? Os principais que a gente vê essa situação de fome por conta da guerra foi aí a situação da Palestina. E, aliás, antes mesmo da guerra, já tinha uma situação muito precária para os palestinos. E outros países como, por exemplo, né, o Centro-África e até mesmo o Lênin e etc., Sudão, a gente tem o Congo, são países que lidam com problemas de guerras internas ou então uma desestrutura muito grande do governo, que muitas vezes são causadas ou por governos ditadores ou governos que são considerados corruptos. Que, aliás, na minha visão, a principal forma e principal fonte de se dizer que causa a fome no mundo. Eu acho que as guerras são sim importantes e que causam uma quantidade enorme de fome no mundo, mas de tudo, para mim, acho que governos corruptos e governos que não sabem fazer uma boa administração são os principais culpados. A gente pode ver que, assim, temos fomes no mundo, temos o Brasil, que é um exemplo claro, que tem uma quantidade enorme de pessoas no Brasil que sofrem de fome. E assim, a gente nunca entrou em uma guerra, tá? Declaradamente com o território brasileiro e outro lugar. Assim, pelo menos nesses últimos anos que a gente viu que o Lula entrou lá desde 2001, a gente viu que, assim, não entramos em uma guerra declarada. E ele vem com esse discurso de acabar com a fome desde lá. E até hoje a gente não viu resultado nenhum e ainda continua um número enorme de fome aqui no Brasil, tá, gente? E, aliás, uma coisa é a gente pegar e falar assim, vou acabar com a fome no mundo. Só que tem o fato que para acabar com uma fome no mundo, não é só você chegar e produzir alimento
e tudo bem que vai dar tudo certo, tá, gente? São outros pontos muito mais importantes. Primeiro, uma estabilidade de uma economia, vamos lembrar, porque assim, não adianta nada ter tanto alimento no mundo se você não tem condição de comprar esse alimento. E outra coisa, né? Vamos lembrar do segundo fato. Não adianta também ter uma produção, vamos dar escola, vamos dar saúde, vamos dar essas coisas, se isso aí não presta, né? Porque assim, dá para cuidar das pessoas pobres, é muito barato, mas será que está tendo um cuidado de qualidade? Temos que pensar desse ponto também. E, aliás, né, vamos lembrar que os governos são os principais culpados do que a gente vê quando se fala da falta de cuidado com a população que é mais pobre, né? Porque, assim, se o governo ele quiser e realmente fizer, ele consegue ajudar essas pessoas muito mais do que se preocupar em financiamentos que vêm de guerra e entre acabar em utilizar dinheiro de outros países. A gente vê que sim, a guerra é um ponto muito, muito importante com a questão da fome no mundo, tragédias e outras coisas, mas não é o único ponto-chave. Venezuela é uma ditadura. Outros lugares que a gente encontra também, vamos supor, Síria temos o quê? Líbano temos o quê? Organizações terroristas que ajudam com parte do governo. Então são muito mais problemas internos que precisam mais de ajuda do que praticamente a gente parar e pensar e colocar como se toda a guerra fosse algo que controlasse a fome no mundo. Como se você acabasse com a guerra e de financiar essa guerra, ia resolver algum problema. Não ia resolver nenhum problema. Primeiro, que é uma obrigação de pegar o dinheiro dos outros países, que no caso que o Lula está querendo fazer é o quê? Os Estados Unidos está gastando trilhões financiando a guerra da Ucrânia. Em vez de gastar esses trilhões financiando a guerra da Ucrânia, fazem uma ajuda humanitária para todo mundo, para acabar com a fome do mundo. De certa forma, é uma opção, mas uma opção que não vai acontecer nunca, gente. Os Estados Unidos não está preocupado com isso e, aliás, o primeiro ponto que eu acho que para conseguir resolver já grande parte do problema é começar com a segurança, entendeu? Igual o Bukele fez, uma segurança boa. Ter isso aí ajuda bastante, tá, gente? Principalmente para a qualidade de vida das pessoas mais pobres, porque grande parte desses países, já que o Lula citou aqui, assim, né, tem que dar uma dignidade boa para as pessoas. Grande parte desses países, quem sofre mais são as pessoas mais pobres com a falta de insegurança. E a segurança sendo resolvida é um problema muito grande que a gente já tem, que assim, sendo resolvida vai acontecer que vai levar a outros pontos que também vão se resolvendo, tá, gente? Eu acredito que assim, uma fala que faz sentido, mas não faz a verdade total, porque não é o único problema e não adianta só você produzir alimento e falar, eu vou pegar o dinheiro dos outros países e vou entregar na mão de países que são subdesenvolvidos, dos governos, para resolverem o problema da população pobre. Primeiro, grande parte desses governos não vão usar esse dinheiro, porque, primeiro, são governos que, na maioria das suas vezes, são governos corruptos, tá, gente? Ou então são organizações terroristas, que a gente sabe que não vai utilizar e nem redistribui isso para a população. E segundo, né, gente, uma hora ou outra não tem como esses países financiarem pelo resto da vida outros países, tá, gente? Então eu acredito que isso seja o pato principal do que porque eu não acho que seja uma fala tão correta. Mas coloca nos comentários, você acha que realmente o Brasil tem chance de ter uma dignidade boa? O Brasil tem chance... tem, na verdade, né, uma resolução boa da vida de uma pessoa que é pobre, ou seja, tem uma saúde de qualidade, tem uma educação de qualidade, temos tudo de qualidade, porque até onde eu me lembro, porque eu já estudei em escola pública, já fui em hospital público, já fui em muitas coisas que são públicas, gente, não é qualidade boa. Você chega numa escola tá faltando livro, tá faltando material, tá faltando professor, tá faltando tudo. Chega no hospital também falta muita coisa, é uma estrutura precária. Chega em vários lugares que são de organizações públicas que são para beneficiar essas pessoas que são pobres. Você tem, mas não tem uma qualidade boa. E, aliás, né, muitas das vezes você fica esperando durante muito tempo para conseguir
uma coisa de péssima qualidade, né? Mas põe aí no comentário o que vocês acham sobre isso, né? Além desse fato de chegar atacando por completo e falando sobre as pessoas mais pobres, ele também citou o fato de que Benjamin Netanyahu é o grande culpado na parte ali da eliminação dos palestinos, e que ele não quer paz, que ele não quer nada disso e simplesmente quer com que os palestinos sejam eliminados, gente. Primeiro, estamos lembrando que os requisitos de guerra são muito complexos e, primeiro, também, vamos lembrar que tanto por parte do Hamas quanto por parte de Israel, nenhum dos dois conseguiram chegar em um acordo de paz. E se Israel deixasse de atacar a Palestina depois de ser atacado, seria uma coisa que, assim, daria trela para que a Palestina atacasse ainda mais Israel. E Israel, aliás, depois disso, né, acabou fazendo agora, como a gente viu, vai ter uma espécie de uma trégua. Não é um cessar-fogo, porque cessar-fogo ele é um pouco maior, né? Como os Estados Unidos queria, de poucas semanas lá para cessar fogo, né? Não vai acontecer. Vai acontecer um cessar-fogo hoje por apenas um dia e poucas horas. Começa às 2 horas da manhã, vai terminar às 3 horas da tarde. Às 13 horas. Termina. E o que acontece? Com esse cessar-fogo, o objetivo é o quê? É chegar, liberar as passagens, principalmente para que chegue do Egito e para que a ajuda humanitária chegue à faixa de Gaza e claramente para os palestinos. Só que muitas das vezes o que a gente vai ver é que claramente essas ajudas humanitárias vão chegar, mesmo sendo fiscalizadas por o Estado de Israel, elas vão chegar e vão simplesmente ser tomadas pelo grupo do Hamas. Porque assim, Israel fiscaliza, chega à população, mas muitas das vezes quem acaba destruindo propriamente a população não é quem está atacando, é quem está ali junto, como, por exemplo, o grupo terrorista Hamas, que chega e que grande parte dessa ajuda humanitária, em vez de ir para a população mesmo, vai para os soldados do Hamas, tá, gente? Que a gente já viu que estava acontecendo isso, que a ajuda humanitária estava realmente com dificuldade de chegar. Teve uma época que não chegou ajuda humanitária nenhuma, e principalmente depois da morte da galera que estava lá, né, de uma ONG que Israel fez um ataque, acabou pegando eles, tornou ainda mais pior a situação de entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. E, aliás, né, depois disso ter acontecido, provavelmente a gente viu que o cenário internacional ficou em cima, cobrou ainda mais, teve um caos completo sobre fazer trégua. Os Estados Unidos queria fazer essa trégua. Outros países e outras organizações queriam julgar para que Israel fizesse uma parada obrigatória, mesmo sabendo que Israel não obedeceria isso. E, afinal, agora a gente tem uma parada por pouco tempo, mas realmente, mesmo sendo por um tempo muito baixo, é uma coisa que a gente pode dizer que é realmente boa para o povo palestino, porque, assim, finalmente a ajuda humanitária vai chegar com mais precisão lá, gente. Por quê? Vamos lembrar o principal motivo do porquê a ajuda humanitária não estava chegando. Realmente, quando ela chega, a ajuda humanitária, ela não chega tanto para a parte mais para o norte. Por quê? Porque tem uma dificuldade muito grande de chegar lá. Então está chegando mais para o sul, em conflito ali entre o Egito e, claramente, a faixa de Gaza, tá, gente? E a ajuda humanitária, a gente sabe que muitas vezes estava tendo, né, carregamentos com outras coisas dentro dessas ajudas humanitárias. Então, acabou que Israel deu uma barrada por conta disso, só que agora a gente viu que teve uma trégua. Isso é um ponto bom na guerra, porque, assim, uma parada, mesmo que seja por pouco tempo, é algo que pode ajudar. E, aliás, né, querendo ou não, mesmo o Hamas fazendo os ataques que ele fez, mesmo fazendo tudo que é retirar a ajuda das pessoas, ainda assim chega nessas pessoas o que elas realmente precisam, né? Pelo menos para controlar a guerra. Mas vamos lembrar que guerra, querendo ou não, tem fome, tem morte, tem praticamente assim, né, destruição por completo. Temos várias pessoas que estão desalocadas. E isso é um conflito e um problema típico de uma guerra. Não significa que o mundo inteiro tenha praticamente esses problemas e que a fome venha principalmente por conta de uma guerra. É um fator que vem junto com a guerra, mas não é a causa da fome mundial, tá, gente? Na minha visão, pelo menos, não é isso. Mas e você, o que você acha? Põe nos comentários e que a gente vai ver o seu comentário aqui, tá? Então coloca aí o que você acha sobre a parte da guerra, o que você acha sobre a fala do Lula. Se você acha que realmente pode ser a guerra a parte principal e o fato do porquê ainda a gente tem fome no mundo. E se realmente produzir alimento vai sanar todos os problemas da fome mundial. Coloca nos comentários que a gente vai ver o comentário de vocês.
Um beijo e até nosso próximo vídeo às 6 horas.